Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Abrimos nossas Bíblias em Jó, no capítulo 38. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 15. Jó, capítulo 38, versículo 1 ao versículo 35. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Jó, capítulo 38, versículo 1, versículo... Eu disse o quê? Perdão, irmãos. Jó, capítulo 38, versículo 1 ao versículo 15. Jó 38. Jó, capítulo 38. Vamos fazer a leitura alternada. Eu vou começar lendo o versículo 1. Os irmãos, eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos os versículos pares. Jó, capítulo 38, versículo 1 a 15, leiamos. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com as palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse: até que virás e não mais adiante. Aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai Santo, o teu povo aqui reunido, ouve a tua voz e se ajunta, meu Deus, para louvar e engrandecer ao teu nome. Porque, meu Deus, por meio de Cristo Jesus, o teu Filho, tu criastes todas as coisas, os céus, a terra, o mar e tudo o que nele existe. Teu Filho, sim, o primogênito de toda a criação. E nós te louvamos, meu Deus, um tom acima ainda, porque tu não somente fizeste todas as coisas por meio do teu Filho, mas ele também refez tudo em sua morte, em sua ressurreição, em seu sacrifício. Sim, o primogênito dentre os mortos, primogênito da nova criação. Nós te louvamos por isso, ó Pai, porque apesar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, hoje nós somos filhos do Senhor, novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso nós nos reunimos, adoramos o teu nome e pedimos a ti, desde já, que tu nos conduzas, meu Deus, nesse serviço ao Senhor. De nós mesmos nada temos para oferecer, mas a tua graça, a tua bênção assim nos conduze, para que louvamos a ti adequadamente. Que tu fales conosco também aos nossos corações, por meio da tua palavra, dos hinos que serão cantados. Tudo isso nós te rogamos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, vamos louvar a Deus com o hino de número 11.
Podem se assentar. Farei a leitura. Os irmãos não precisam abrir, apenas um versículo. Os irmãos podem apenas ouvir e meditar nesse versículo. Isaías de número 53, versículo 6. E em seguida nós teremos alguns minutos para que os irmãos possam orar silenciosamente, confessando ao Senhor os seus pecados. E em seguida, após alguns instantes de silêncio, de oração silenciosa, a irmã Jéssica e o Matias farão oração, quebrarão o silêncio. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez diante de Ti, ó Pai, da Tua presença, nós viemos, ó Pai, te agradecer por mais esse momento que o Senhor nos concede de estarmos juntos na Tua casa e poder, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas. Sabemos, ó Pai, que não somos merecedores, ó Pai, do Teu perdão, do Teu amor, mas somos completamente dependentes, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, Senhor. Então, ó Pai, perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações, nos ensina, ó Pai, a ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Ensina, ó Pai, a nós a sempre buscar ao Senhor e pedir perdão, porque vamos cair, vamos errar, mas o Senhor, ó Pai, com a Tua bondade e misericórdia, pode, ó Pai, perdoar os nossos pecados, tratar os nossos corações, ó Pai. Então, pedimos perdão agora, ó Pai, em nome da Tua igreja, pelos nossos pecados. E fortalece, ó Deus, a nossa fé em Ti. Em Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez? Agora para lermos Salmo de número 148, leremos o versículo 1, o versículo 14, todo o Salmo. Salmo de número 148. Mais uma vez, vamos ler de forma alternada. Eu iniciarei no versículo 1 e continuarei lendo todos os versículos de número ímpar. Os irmãos podem ler os versículos de número par. Salmo 148. Leiamos, irmãos. Aleluia! Louvai ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. O fogo de Saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que executam tua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, louvaremos ao Senhor com mais alguns cânticos, três cânticos, e no último, no terceiro, aqueles irmãos que vieram preparados que trouxeram seus dízimos e ofertas, podem lançar no gasofilaço, no terceiro cântico. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou da areia cada grão, tremem reis, nações ouvir sua voz, rejubila toda a criação. És nosso Deus, no trono a reinar. Vinde e adoremos. És nosso Rei, incomparável é. Vinde e quem já deu conselhos ao Senhor, ao que disse, quem se pode opor? Tudo sabe, quem vai lhe ensinar? Tudo fez, quem pode questionar? És nosso Deus, no trono a reinar. Vinde e adoremos. És nosso Rei, incomparável é. Vinde e quem como ele travejado foi, ao morrer da culpa nos livrou. Deus eterno, humilhado foi, mas ressurgiu da tumba, meu Senhor. És nosso Deus, no trono a reinar. Vinde e adoremos. És nosso Rei, incomparável é. Vinde e adoremos. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. És nosso Deus, no trono a reinar. Vinde e adoremos. És nosso Rei, incomparável é. Vinde e Oremos, meus irmãos.
Senhor Deus e soberano Pai, mais uma vez, meu Pai, nos colocamos diante de Ti, agradecidos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar em Tua casa, nesse santo dia que é o dia do Senhor. Agradecidos, meu Pai, por todas as obras que o Senhor tem feito nessa igreja, em todas as igrejas que proclamam o Teu nome, meu Pai. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, venho também agradecer ao Senhor por todos os recursos financeiros aqui depositados. Se não é pelo Senhor, meu Pai, pela ajuda e pelo favor que o Senhor nos dá todos os dias, meu Pai, nós não poderíamos estar aqui contribuindo para a Tua obra, meu Deus. Então, meu Pai, neste momento eu agradeço ao Senhor pelos os trabalhos que o Senhor nos concede, meu Pai. E através desses trabalhos, meu Deus, nós possamos abençoar a cada dia mais a Tua obra, meu Pai. É a oração que nós fazemos neste dia, grato sendo por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Oro também pela vida dos irmãos da nossa igreja que estão enfermos, que o Senhor possa ir de encontro tanto a eles quanto aos familiares que passam por alguma dificuldade, e que essas pessoas, meu Deus, possam reconhecer a Tua vontade, meu Deus, até mesmo nos momentos dessas dificuldades, meu Pai. Oro também pela vida do Senhor Josué, que teve essa perda, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa confortar ele a cada dia, que o Senhor possa estar trazendo ele de volta o mais breve possível para a nossa casa, para que juntos, meu Pai, nós podemos testemunhar, meu Pai, que o Senhor faz tudo aquilo quanto bem quer, meu Deus. Meu Pai, é a oração que eu faço, pedindo que o Senhor acalme nossos corações neste momento, para que nós possamos ouvir a Tua mensagem e que nós possamos sair, meu Pai, superabundados pela Sua graça, meu Deus. Muito obrigado por tudo, a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mesmo assentados, leamos a pergunta de número 152 do nosso Catecismo Maior e a sua resposta também. Vamos ler todos juntos, tanto a pergunta quanto a resposta. Leamos. O que cada pecado merece da parte de Deus? Todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade, santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição, nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado, senão pelo sangue de Cristo. Amém. Neste momento eu convido o reverendo Endel, que proclamará da parte de Deus a sua palavra. Bom dia, irmãos. Que a graça de Cristo Jesus esteja presente em nossos corações e que possamos estar prontos, abertos para recebermos a boa palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirmos em Gênesis, no capítulo 1, lembrando especialmente aos nossos visitantes que nós temos neste ano o propósito de pregarmos sequencialmente toda a Escritura, e estamos iniciando esse trabalho a partir do texto de Gênesis, pela manhã e à noite nos textos do Novo Testamento. Estamos finalizando a carta aos Filipenses e logo assim que finalizarmos, nós iniciaremos também exposições a partir de Mateus. Além disso, nós teremos também a contribuição de dois irmãos que também pregarão aqui, tanto pela manhã quanto à noite. O nosso irmão presbítero seminarista André pregará também um domingo pela manhã na profecia de Sofonias, livro do profeta Sofonias. E o nosso irmão seminarista Iago pregará um domingo à noite, e ele fará as exposições na primeira carta de João. Então, com a graça do Senhor, nós estaremos passando, por toda a Escritura ao longo
deste tempo, para podermos assim aprender mais do Senhor. Então, desde já, os nossos visitantes estão, mais uma vez, convidados para estarem conosco nestes domingos, pela manhã e à noite, para que assim possam também acompanhar a exposição, as exposições que faremos nestes textos. Hoje nós vamos, então, para o terceiro sermão desta série, em Gênesis, e nós vamos ler do verso 6 ao verso 10 do capítulo 1. Diz assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação, grave esta palavra, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos e de ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos esclareça, nos dê entendimento, discernimento, para que este texto possa falar profundamente aos nossos corações e possamos guardá-lo no mais profundo do nosso ser, captando, ó Deus, a principal mensagem que ele nos transmite, pelo fato de que o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, é o Deus também que ordena todas as coisas e que nos faz, ó Deus, caminhar conforme o Teu propósito. Então, fala-nos nesta manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos problemas que nós temos no nosso tempo é a fixação de limites. Todos nós sabemos que a palavra limite, nos dias de hoje, tem sido muito negativamente utilizada. Ela quase sempre tem sido associada à opressão, à restrição de liberdade, às vezes ao atraso do progresso, em se tratando de um aspecto mais amplo, mais cultural. Os pais, por exemplo, têm sofrido ataques constantes, tanto de profissionais, quanto também de militantes de determinadas ideologias, quanto ao fato de que não podem impor sobre seus filhos limites. E em nossa cultura, o ideal é exatamente o oposto disso. É o estabelecimento de identidades sem quaisquer fronteiras. Por isso as pessoas elas podem se definir como bem desejarem. Às vezes, verdades sem qualquer tipo de um contorno, uma limitação, mas todos possuem verdades e essas verdades valem em qualquer contexto e sobre qualquer circunstância. Muitas vezes escolhas sem restrições, as pessoas podem escolher o que bem entenderem, porque elas pertencem a si mesmas. Tudo o que delimita, tudo o que separa, parece, à primeira vista, inimigo da vida. Isto é o que nós vemos na nossa cultura. E é exatamente nesse contexto de Gênesis 1 que nós somos confrontados com uma verdade oposta a isto. Uma verdade que nós podemos dizer contracultural. O que o texto está nos dizendo, de maneira muito evidente, é que a vida ela não pode existir e não pode progredir, florescer, sem limites. Muito pelo contrário, a vida precisa desses limites e ela só progredirá por causa desses limites. A razão é porque o Deus que nós estamos lendo aqui criou não um mundo sem forma, indefinido, um mundo sem fronteiras, sem limitações, mas muito pelo contrário, como nós acabamos de ler e temos lido ao longo destes domingos passados, Deus cria o mundo ordenado, estruturado,
e, podemos dizer, cuidadosa e meticulosamente delimitado. Deus é um analista perfeito, supremo, e é um projetista absolutamente perfeito. Ele separa, dá forma às coisas e estabelece distinções para que a criação, conforme nós usufruímos, possa ser habitável. Aqui nesses versos, de 6 a 10, o foco do texto não está nos elementos criados, nos novos elementos criados. Os irmãos podem observar, mas muito mais na organização ou na separação. Por isso que, no momento da leitura, eu destaquei aos irmãos a importância desta palavra, separação. Ela aparece 2 vezes no versículo 6, uma no versículo 6, outra no versículo 7, 2 vezes, e depois, embora não apareça a palavra separação, nós podemos ver isto também na maneira como Deus, ele chama, nomeia os céus, depois ele nomeia a parte seca, a terra, e depois os mares. Então, nós percebemos aqui esta separação que Deus estabelece para que, de fato, ele possa estabelecer esses limites, distinguir as funções de cada uma dessas partes, ordenar e estruturar. Isto revela, inclusive, meus irmãos, a beleza da criação. Um dos conceitos de beleza que nós precisamos resgatar no nosso tempo, no nosso mundo, é exatamente a beleza pela distinção. Quando tudo parece a mesma coisa, não há beleza nisso. A beleza está exatamente na distinção, ou numa palavra que, infelizmente, foi distorcida no nosso tempo, a palavra diversidade. E muito embora hoje tenha sido utilizada para militância de gênero sexual ou identitário, mas não é esta a ideia. Deus, ele planeja uma diversidade, mas esta diversidade localizada dentro de limites, de fronteiras e de distinções que ele mesmo criou para que a sua ordem e a sua criação sejam belas. Se os irmãos olharem para as construções, para os quadros, as pinturas, para as músicas, os irmãos perceberão que o que distingue a beleza, ou o que caracteriza a beleza destas peças, é exatamente a separação que há, ou a distinção que há entre as formas, entre as notas. Se você executa uma música, por exemplo, o que traz beleza à música é exatamente esta distinção, esta separação, esta diferença de tons, de pausa, de tempo. É tudo isto que mobiliza o que nós chamamos de beleza. E isso revela a bondade de Deus para conosco. A separação, a distinção, as fronteiras são limites estabelecidos por Deus para o nosso bem. E aqui nós percebemos, então, como que Deus faz isto. Num primeiro momento, no verso 6, Deus governa criando os espaços habitáveis. Ele diz, haja um firmamento. Mais uma vez, nós chamamos a atenção para a expressão disse Deus, que é uma expressão criacional. Deus cria por meio da palavra. Nós já falamos sobre isto num sermão anterior. E, mais uma vez, nós ouvimos aqui a criação responder à voz soberana deste Criador. A palavra divina agora introduz o espaço, ela organiza o espaço. E a palavra firmamento aqui, meus irmãos, obviamente, nós não devemos lê-la como uma visão científica ou anacrônica, como se nós estivéssemos aqui pensando no texto como uma descrição científica do cosmos. Não é este o objetivo de Moisés. O objetivo de Moisés não é explicar o funcionamento físico do universo, mas é proclamar exatamente a glória daquele que governou, que governa, que realiza as coisas e que as cria como ele mesmo determinou. Então aqui a palavra firmamento representa o espaço estabelecido por Deus para separar, organizar e tornar a criação um lugar habitável. Essa imagem que Moisés utiliza é uma imagem, podemos dizer, simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa.
Porque a ideia aqui é que Deus cria um espaço entre águas. Por isso, a expressão do verso 6 nos causa, inclusive, algum tipo de dúvida. Porque diz assim: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Observe que é uma linguagem interessante, porque o que significa separar água de água? A ideia aqui, meus irmãos, é exatamente mostrar que onde havia indistinção, onde havia desordem, caos, agora existe estrutura, ordem e funcionalidade. Então, se antes havia confusão entre as coisas, agora existe uma forma. E esse Deus que cria de maneira plena todas as coisas, é o Deus que vai encher as estruturas, criar com vida estas estruturas e vai também adornar esta criação com a sua bondade e a sua beleza. Separar, então, não é necessariamente dividir, mas é ordenar sabiamente. Todas as senhoras aqui da igreja que são meticulosas com as suas coisas dentro de casa sabem exatamente o que isto significa. Quando nós, maridos, por mais organizados que somos, colocamos uma toalha fora do lugar, colocamos uma bermuda de um jeito dobrado que não deveria ser, vocês experimentam exatamente a imagem disto que está sendo dito aqui em Gênesis. Deus ordena todas as coisas de modo que isto traga beleza e organização. Então, não é uma separação para dividir as coisas, mas é uma ordenação sábia. Então, separar aqui não significa fragmentar ou destruir a unidade. Por isso, muitas vezes, nós temos uma falsa compreensão do que significa separação. Por exemplo, hoje nós temos um grande problema ligado às questões sexistas em relação ao feminismo, por exemplo. Quando, na verdade, algumas proponentes desse movimento entendem que o fato de separarmos as devidas funções ordenadas por Deus, isto faz com que a mulher seja diminuída em sua dignidade. Contudo, não é desta separação que Moisés está falando aqui. Ele não está querendo que nós fragmentemos ou que nós possamos destruir a unidade física, moral ou mesmo da dignidade das pessoas, da sua humanidade. Mas, na verdade, o que Moisés indica é que Deus criou para dar a cada coisa o seu lugar e a sua função apropriados. De maneira, então, que a separação não deveria gerar conflitos, não deveria gerar divisões, mas a separação deveria gerar estabilidade. Quando cada coisa ocupa o seu devido lugar no seu devido tempo, as coisas funcionam para a glória daquele que as criou. E isto, meus amados irmãos, é muito facilmente ver nas coisas que são mecânicas. Pense, por exemplo, no motor de um carro. O motor de um carro tem várias peças, mas todas elas precisam funcionar de maneira ordenada. E não apenas ordenada, mas sincronicamente ordenadas. Porque se alguma das peças, por algum momento, sair desta sincronia, haverá problemas no motor do seu carro. Pense num relógio. Os relógios precisam movimentar exatamente na sua regularidade. E se, por exemplo, um relógio analógico, ele perde, quem sabe, ali, parte dos seus componentes mecânicos, obviamente haverá problemas, haverá, quem sabe, atraso, haverá uma trava neste relógio. Ou seja, o que Deus está querendo mostrar aqui é que Ele cria todas as coisas de modo separadas, Ele separa a criação, exatamente para dar a esta criação uma harmonia, uma unidade e uma unidade de propósito. Ele não está aqui gerando, como eu disse, divisões, mas Ele está, pelo contrário, fazendo com que toda a separação aqui, ela se transforme, na verdade, na expressão da ordem de Deus sobre todas as coisas. Enquanto nós, da cultura contemporânea, quase sempre tratamos a separação como opressão,
A Escritura mostra que a separação, a distinção que Deus faz, não é nenhuma opressão, mas, pelo contrário, é a maneira como Deus ordena as coisas, de modo que a bondade e a beleza criacionais sejam percebidas. No verso 7, a parte B, por exemplo, diz o texto, e assim se fez. Mais uma vez nós percebemos a criação obedecendo sem resistência à voz de Deus. Deus fez assim se fez. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Isto mostra, meus irmãos, a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus é eficaz. E por isso eu tenho insistido aqui com os irmãos que nós não precisamos duvidar do poder da palavra de Deus, porque tudo aquilo que a palavra de Deus traz em si como revelação do próprio Deus é absolutamente promessa do Senhor para ser cumprida. Moisés, desde o início, está nos dizendo, olha, tudo aquilo que Deus diz acontece. Porque o dizer de Deus é diferente do nosso dizer. Quando nós falamos, nós desejamos, mas as coisas não necessariamente acontecem. Por exemplo, no final de ano, na virada, quase sempre nós fazemos planos. Ano que vem eu farei isto, farei aquilo. Mas quantos planos são de fato realizados conforme o nosso planejamento? Obviamente, talvez muitos deles, mas em algum momento você perceberá que nem todos os seus planos foram executados perfeitamente. Deus não é assim. Deus não tem um planejamento suscetível a falhas. Deus, quando Ele diz, as coisas necessariamente acontecem. Então, a palavra de Deus é eficaz, não existe atraso, não existe oposição à palavra de Deus, não existe falha na palavra de Deus. E isto demonstra que Deus governa a sua criação de maneira absolutamente razoável, ou seja, Deus não impõe sobre a criação uma espécie de tirania. Deus não é um ditador, Deus não é um tirano, mas Deus diz e as coisas obedecem satisfatoriamente a esta voz, porque a criação, ela própria reconhece, a própria natureza reconhece a necessidade de sua ordem. É por isso que você pode olhar para a natureza e perceber ordem na natureza. O pica-pau, ele não faz uma casa de João de Barro, porque o pica-pau não é um João de Barro. O João de Barro, ele faz a sua casa de barro, por isso ele é João de Barro. O João de Barro não faz a sua casa de alvenaria. Talvez um João de Barro evoluído, usar gesso ao invés de barro, até drywall, quem sabe, para fazer os compartimentos. É impossível que isso aconteça. E por que é impossível? Porque Deus criou cada coisa com a sua devida função. O rio sempre correrá para o mar, mesmo que ele esteja numa latitude diferente. É o que acontece, por exemplo, com o Rio São Francisco. Vai morrer lá em cima. Por quê? Porque Deus quis assim. A natureza obedece à criação e à ordem da criação. Quando você sai pelas ruas e vê essas grandes árvores, você vê os pequenos animais, os médios animais, os grandes animais, você vai ao zoológico, você vai a uma flora, você percebe a distinção, a criação de Deus, cada beleza da sua forma específica. Você olha para um tucano e você vê a beleza da pintura natural de um tucano. Você olha para um canarinho e você percebe a beleza de um canarinho. Você olha para o ser humano e você percebe a beleza do ser humano. E alguns, né? Mas tem gosto para tudo. Não é? A imagem de Deus ali no ser humano, a dignidade do ser humano, a dignidade da beleza de Deus na criação. Você percebe, por exemplo, Deus criando ali no ventre materno. E hoje, com a tecnologia, não é, as mães estão todas eufóricas, porque já é possível ver ali a carinha do bebê, né, com a imagem 3D, e todo mundo posta, tal. Antigamente não tinha isso, então era surpresa, né? O pai e a mãe ficavam assim na expectativa de vir aquela beleza, e nascia aquele trenzinho mais murcho, parecendo maracujá murcho, né? O joelho todo dobrado, cheio de coisa ali, né? De sujeira. Mas hoje não, hoje você contempla e você vê o que? A beleza da criação.
Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus distinguindo cada coisa. O coração que bate naquele exato momento, naquela exata semana. E as mães que foram fazer ultrassom aqui no primeiro trimestre se lembram disso, que naquele primeiro momento, naquele primeiro ultrassom, você já percebe ali os batimentos cardíacos e naquela frequência exata. Porque se tiver uma bradicardia, por exemplo, uma frequência menor, pode ter algum tipo de problema que deve ser acompanhado. Então, tudo determinado no seu devido tempo e lugar. Deus é assim. Ele ordena todas as coisas para que estas coisas sejam belas e também demonstrem a bondade do Senhor. Além disso, Deus nomeou todas as coisas. Veja o verso 8. E chamou Deus. Chamou Deus. Isso já aparecia também no verso de número 5. E agora, mais uma vez, aparece no verso de número 8. Deus nomeia. E isto aqui é extremamente importante para nós, especialmente para nós que lidamos com as questões da linguagem, para aqueles que gostam de trabalhar essas questões de linguagem, não é? Linguagem matemática, linguagem em geral, né, que pode ser tanto simbólica quanto verbal, não verbal. Porque aqui mostra que quem criou a linguagem foi Deus. E Deus interpreta a realidade que Ele cria. Quando você nomeia uma coisa, você se torna dono desta coisa. Por exemplo, você ganha um cachorrinho, certo? Esse cachorrinho vai chamar, por exemplo, Odin. Não é? Odin. Sadam. Meu irmão tem um que chama Sadam. Tinha, né? Morreu. Então, você vai pôr o nome no seu cachorro. O que você está fazendo quando você põe o nome? Você está dizendo, este cachorro ele é diferente dos outros, embora seja da mesma espécie, mas ele não é um totó, um rex, ele é o meu Odin, o meu Sadam. Quer dizer, você toma posse. Nós fazemos isto também com os nossos filhos. Quando você escolhe nomes para os seus filhos, você dá aos seus filhos o pertencimento. No nosso caso, né, seres humanos, isso ainda fica mais evidente porque você tem um sobrenome, que faz com que você pertença a uma família específica. O que Deus está fazendo aqui é exatamente isto. Deus está dando nomes, Deus está criando, Deus está estabelecendo a identidade. Então, o ato de nomear aqui não é somente rotular, mas é atribuir significado. E os hebreus sabiam muito bem disso, por isso mesmo, na escolha dos nomes, como nós sabemos, eles eram extremamente criteriosos, porque eles queriam que os nomes representassem de maneira mais fiel possível a personalidade ou aquilo que os filhos deveriam ser ou fazer. Deus, inclusive, muda alguns desses nomes exatamente por isso, para que pudesse significar aquilo que Ele desejou que significasse, e não os pais daquelas crianças, daqueles filhos que, porventura, os nomearam. Então, Deus atribui significado às coisas. Ele cria, Ele organiza e Ele interpreta. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós não somos livres para chamar de outros nomes aquilo que o próprio Deus nomeou. Pense muito bem nisto que eu estou dizendo. Deus nomeou as coisas. E nós não podemos chamar de outros nomes aquilo que Deus nomeou. Por isso, homem é homem. Mulher é mulher. Eu sei que alguns lembraram aí de Falcão, né? Homem é homem, mulher é mulher. Acabou. Não há distinções outras, porque Deus criou e nomeou assim. Deus chamou o espaço de céu, todo o universo. Deus chamou a porção seca terra. Claramente a Bíblia nomeia as coisas. Claramente a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas dentro da sua criatividade libertadora,
da sua criatividade autônoma para fazer com que o mundo possa ordenar-se conforme a sua soberana vontade. Isto é maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. Deus fez separação, Deus nomeou estas coisas, fazendo com que estas coisas se tornem realidade. Ele chamou tarde, manhã, dia. Deus numera. Primeiro dia, segundo dia. Repare que a ordem numérica é criação divina. Os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Deus está criando a ordem. Deus cria o espaço. Veja que aqui nós temos tudo aquilo que a ciência moderna hoje estuda de maneira mais específica, anunciado e projetado aqui. Nós temos a geometria, os espaços, nós temos a geografia, a Terra, nós temos a biologia, os seres vivos que serão criados daqui a pouco, nós temos a matemática, com toda esta ordenação, nós temos a história, porque o que nos está sendo contado é uma história, nós temos a linguística, a linguagem que está aqui, tudo o que os homens hoje dizem é nosso, Deus já estava dizendo há muito tempo, é meu. O Senhor ordena, cria, separa. E aqui então, meus irmãos, esta separação, como eu disse, faz com que, ao contrário das perspectivas contemporâneas de que os limites impõem problemas, aqui nós estamos vendo que os limites, eles tornam a vida possível. Ou seja, sem os limites, não há possibilidade de vida. Não há possibilidade de convivência. Esta é uma palavra muito dura para os proponentes do globalismo, ou, para usar uma palavra da sociologia, multiculturalismo, que indica o seguinte: todos nós somos iguais, todos temos que respeitar todo mundo, todos temos que viver todo mundo do mesmo jeito. Não. Deus criou cada coisa para o seu devido lugar. Haverá pobres na terra sempre, ou um dia o socialismo vai vencer? O comunismo vencerá e não haverá pobres na terra. Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. Então, haverá pobres na terra. Não é o socialismo ou o comunismo que vão salvar este problema. Ah, mas o que acontecerá com a humanidade se ela continuar nessas guerras, nessas diferenças? Olha, ela continuará vivendo da maneira como Deus ordenou, como propósito do Senhor. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus fez separação entre as coisas. Desde o início do mundo, há aqueles que são mais poderosos e há os que são menos poderosos. Desde o início do mundo, existem senhores e servos. Desde o início do mundo, essas coisas acontecem. E Deus ordena estas coisas para que elas sejam assim. Então, a gente percebe que a vida depende destes limites bem estabelecidos. Existe um autor, um filósofo, um filósofo político, que ele faz uma observação muito interessante, embora eu particularmente não concorde com a ideologia política dele, mas ele faz uma observação muito interessante. Ele diz o seguinte, que se nós todos fôssemos colocados numa situação de desespero, por exemplo, vamos supor que nós estivéssemos aqui presos, e tivesse havido um grande desabamento aqui, e nós estivéssemos todos aqui dentro presos, com ausência de ar, ou ar pouco, para tanta gente, sem alimento, sem qualquer tipo de condição de vida. O que nós faríamos, por exemplo? Como nós nos comportaríamos para sobreviver?
Difícil, né? Existe um filósofo do direito que escreveu um livro muito interessante, que, aliás, eu até indico aos jovens para lerem, mesmo aqueles que não são formados em direito, que o título é o Caso dos Exploradores de Cavernas. Quem estudou direito aqui sabe. É muito interessante. Ele conta a história de pessoas que foram para uma mina e aconteceu exatamente isso. A mina desabou e eles ficaram presos ali. E aí aconteceu o seguinte, eles iam morrer. Aí eles tomaram uma decisão unânime de que um deles teria de morrer para que eles comessem a carne, para que os outros não morressem. A decisão foi unânime, inclusive quem foi alvo quem se tornou comida, né? Só que o problema é o seguinte, eles fizeram isto, sobreviveram por um tempo, e depois eles foram resgatados, os que permaneceram, foram resgatados. A grande pergunta é agora, o que vamos fazer? Eles serão condenados por homicídio? Ou não? Aí eu deixo para vocês pensarem. Aí o que fazer? O que você faria se você fosse juiz? Você condenaria essas pessoas por terem matado aquele indivíduo ou não? Pergunta difícil, não é? Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso no problema da distinção. Deus estabelece as formas das coisas. E como eu disse aqui, se nós estivéssemos todos neste lugar e precisássemos tomar decisões extremas, como esta, por exemplo, dos exploradores de cavernas, o que nós faríamos? O que revelaria o nosso coração? Quem nós seríamos nesse momento? Nós morreríamos todos juntos? Nós mataríamos o outro para sobreviver? O que nós faríamos? Uma pergunta difícil de ser respondida. E este autor que eu mencionei para vocês, que é um filósofo, disse que se nós estivéssemos nesse estado de natureza, que é o nome que ele dá, né, para esse estado, o estado natural, o estado de natureza, nós perderíamos qualquer tipo de moralidade. Ou seja, você deixaria para lá esse negócio de ser crente, de pensar no próximo, e você se preocuparia só com você mesmo. Porque o instinto de sobrevivência, o estado de natureza, é maior no ser humano do que o estado de coletividade. Difícil isso, né? Mas quando você olha para Gênesis, você percebe que Deus, de certo modo, ele limita exatamente para nos dar controle sobre as coisas. Porque se nós não tivéssemos limites, irmãos, nós seríamos muito piores do que nós somos. Vocês viram o que acontece lá na Torre de Babel? Os homens tentando alcançar Deus num empreendimento gigantesco. Tudo bem que muito irracional, mas gigantesco. Deus olha de cima, o texto ironicamente diz, Deus olha, ri deles, né? Porque Deus fala, e aí? Põe mais um tijolinho aí para ver se chega mais perto, né? Deus zomba deles, porque, obviamente, nenhum empreendimento humano é capaz de atingir a soberania de Deus, a compreensão de Deus. E isso mostra que os limites impostos aos seres humanos são absolutamente necessários para a nossa vida. Então, essa ideia de liberdade restrita, essa ideia de que nós temos de viver da maneira como nós achamos que devemos viver, essa coisa de achar que nós não temos, que ninguém pode nos controlar, esta coisa de achar que nós não temos, podemos agir sem qualquer fronteira, irmãos, isso não é próprio da palavra do Senhor. Deus quer que nós tenhamos senhores sobre nós. Deus quer que nós prestemos contas às pessoas. Deus quer que nós estejamos limitados pelas instituições às quais nós pertencemos. O indivíduo quer pertencer à Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ele não quer se submeter à disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo. Eu sou presbiteriano,
Mas qualquer hora que a disciplina impõe sobre ele algum tipo de regulação, ele esperneia. Como assim? Nós somos criados para nos enquadrarmos às instituições. Eu não sei se hoje ainda na polícia é assim, mas eu me lembro que quando eu estudei no Colégio Tiradentes, o coronel passava com algodão para verificar a barba dos recrutas, né? Aí ele passava o algodão assim, se o algodão enganchasse, o cara estava preso. Pegava a cadeia no quartel para fazer a barba direito. Ah, isso é militarismo, isso é opressão. Não, isso é limite, isso é regulação, isso é só para entender quem manda e quem obedece. É assim. Isso não tem a ver com autoritarismos. Obviamente, alguns podem até ser autoritários. Mas a regra em si não necessariamente impõe autoritarismo. A regra existe para que seja cumprida e que os limites sejam satisfatórios, meus irmãos. Deus está dizendo isto. Se as águas não fossem contidas, imagine o que seria da terra. Os irmãos já viram tsunamis, não presencialmente, mas certamente pelas televisões. Os irmãos viram recentemente o Mediterrâneo invadir a Sicília, na Itália. E pessoas morreram, inclusive. Muitas pessoas morreram. Foi um negócio absurdo. Pessoal caminhando nas ruas, gente no restaurante, de repente o mar veio e inundou tudo, tomou tudo, rapidamente. Os irmãos veem o que acontece nas nossas cidades quando as chuvas são intensas. Pessoas morrem, existem alagamentos. Ou seja, há limites. Limites para você construir uma casa. Você não pode construir uma casa em qualquer lugar. Basta você olhar para o outro lado da rua lá, que você vai ter o exemplo do que eu estou dizendo, né? Você não pode construir uma casa em qualquer lugar, você não pode achar que a sua vida é uma vida ilimitada. Não, Deus impõe limites. E eu quero, irmãos, então dizer o seguinte: Deus separa para dar formas. Deus separa não para dividir, fragmentar, mas para ordenar. Então eu quero trazer 4 implicações aqui para a nossa vida diária. Bom, primeiro, limites são expressões da bondade de Deus. Você que está criando seu filho, não tenha crises com isto. O seu filho precisará de limites. Até porque ele está num processo de desenvolvimento cognitivo, sua personalidade. Ele não sabe as coisas. E se você não colocar sobre ele, diante dele, limites, você terá problemas depois. E ele também terá problemas. Aprendamos a dar limites. Aprendamos a ordenar as coisas. Aprendamos a reconhecer que nós estamos debaixo de um Deus que ordena para o nosso bem. Então, os limites não são coisas ruins que acontecem na nossa vida. Os limites são expressões da bondade de Deus. Mesmo os limites físicos, meus irmãos. Eu quero lembrar vocês aqui, por exemplo, do caso de Paulo. Paulo disse que ele tinha um espinho na carne, mas ele não tratou isso como um problema na relação dele com Deus. Ele disse, olha, por 3 vezes eu pedi a Deus que me tirasse isto, mas para que eu não me ensoberbecesse, quer dizer, ele vê como algo positivo da parte de Deus para com ele, o cuidado pastoral para com ele, e ele diz assim, Deus por 3 vezes me disse, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo reconheceu que os limites físicos ali, muito provavelmente, eram, de fato, expressões da bondade de Deus. Já viram aquele ditado que diz que Deus não dá asas cobras? É isto. Porque o dia que a cobra tinha asa, ela fez aquilo que fez no Éden. Vocês sabiam que elas tinham asas, né? Porque o castigo foi que ela rastejasse. Então, Deus cortou as asinhas da cobra. É por isso que nós falamos hoje, Deus não dá asas cobra, né? É isto. Porque se der asa cobra, imagina, gente, uma cobra voadora, você está... Né? Ia ser muito, muito ruim.
Então, Deus impõe limites. Impõe limites. Segundo, a rejeição dos limites gera desordem e sofrimento. Irmãos, uma classe de pessoas que mais sofre é a classe LGBT. Os LGB entendem que o problema deles não é um problema de gênero. É uma questão de uma opção. Eles são assim, eles optaram por fazer isso. Os outros, dos trans para frente, são orientações, ou seja, a pessoa decide o que ela quer ser. Por isso a ideia de trans, né? Quer dizer, eu posso transitar, eu posso ser o que eu quiser ser. E aí eles estavam brigando entre si, exatamente por conta dessa ideologia dos limites. Né? Até onde vai aqui o enfrentamento ou a luta, né, destes grupos? O que é que isso mostra? Que a ausência desses limites gera sofrimento, desordem, confusão. Irmãos, uma das piores situações que alguém pode tratar, do ponto de vista psíquico, psicológico, é a questão desta identidade de gênero. Há pessoas dentro de igrejas que sofrem, porque muitas vezes elas têm atração pelo mesmo sexo, e elas não sabem lidar com isso. Elas não sabem lidar com isso. Elas não sabem identificar ou nomear o pecado em relação a isso, e elas ficam desordenadas. Há casos recorrentes de pessoas que tiram a própria vida, de gente que vive infeliz, porque não consegue identificar como Deus a criou, o que ela é, a sua identidade. Então, a rejeição de limites cria um desordem. Quando a esposa ela ultrapassa sua funcionalidade no lar e ela tenta assumir as funcionalidades do marido, haverá desordem e haverá sofrimento, haverá crise, vai ter briga. Toda hora vai ter que chamar alguém, um pastor, um presbítero, alguém para separar. Às vezes até a polícia, dependendo da situação. Se o marido também, por sua vez, deixa de cumprir o estabelecido por Deus nos limites da sua atuação, ele também causará desordem. Filhos em relação aos pais, pais em relação aos filhos, pais que são, por exemplo, muito permissivos, que não impõem limites, ou, pelo contrário, pais que são autoritários e que impõem limites desnecessários. Tudo isso causa desordem, o que significa dizer que, quando nós rejeitamos os nomes e os limites dados por Deus, nós sofremos e geramos confusão. Portanto, não deixe de chamar as coisas pelos nomes que Deus destinou para elas. Chame-as assim. E é por isso que eu tenho aqui insistido com os irmãos, para não cairmos nesta falácia da contemporaneidade, de tentar mudar os nomes das coisas para que elas fiquem mais palatáveis a nós, quando, na verdade, nós estamos falando de coisas reais, de pecado, de inferno, de morte. Em terceiro lugar, a maturidade espiritual envolve aprender a amar a ordem de Deus. Quanto mais você ama o que Deus estabeleceu na sua criação, sua vida será mais feliz. Nós não devemos apenas suportar a criação, mas reconhecer esta criação como boa. Um homem que nasceu homem, mas que tem inclinações pecaminosas para, por exemplo, atrair-se por um outro homem, ele precisa rapidamente reconhecer que a maneira como Deus o criou, aceitar a ordem da criação, reconhecer esta ordem da criação como boa, é o remédio para o seu sofrimento. Quando você reconhece que Deus criou você assim,
e Ele quer que você se desenvolva a partir daquilo que Ele criou, você se sentirá mais feliz, realizado e, com certeza, bem-aventurado. Em quarto e último lugar, a Bíblia diz que Cristo é o restaurador da ordem. Porque o pecado, como nós vamos ver daqui a pouco, no capítulo 3, o pecado trouxe desintegração, confusão, ruptura, feiura, o contraste da beleza. Em Cristo, pelo contrário, estas coisas são reconciliadas. Então, a única forma de nós trazermos de volta aquilo que foi perdido na nossa cultura contemporânea é olharmos para Cristo e perguntarmos a Ele. Então, ao invés de nos envolvermos com as lutas culturais e sociais, nós devemos sempre trazer os nossos problemas e os nossos dilemas para Cristo. Como Cristo resolveria esta situação? Cristo seria um feminista? Cristo seria um defensor, um militante de causas LGBT? Cristo seria um defensor do comunismo político? Cristo seria um defensor do liberalismo político? Cristo defenderia qual tipo de ordem? Porque o que nós vemos é um Cristo se adaptando à ordem. Um Cristo que foi diante de Pilatos, que era o seu governador, e o respeitou, dizendo a ele: nenhuma autoridade você teria se do céu não lhe fosse dada. Então, faça o que você tem que fazer. Jesus se submeteu à autoridade. Jesus não desordenou as coisas. Jesus agiu como aquele que respeita a instituição. Dai a César o que é de César. Pague o imposto. Nós temos que pagar o imposto? Vamos pagar o imposto. Não precisa você dar o calote na Receita Federal, porque você não gosta das tributações do governo. Pague o imposto. Nós somos cidadãos brasileiros. Precisamos agir como tais, porque Cristo respeita a ordem. Cristo, ele respeita o ordenamento. Cristo chama as coisas à existência. E as coisas, irmãos, só existem, de fato, porque Cristo assim o desejou. Queridos irmãos, eu quero encerrar dizendo, esse trecho de Gênesis nos ensina que o Deus verdadeiro não é um Deus de caos, de confusão, de arbitrariedade, mas, pelo contrário, Ele é um Deus de ordem, um Deus de bondade, um Deus de beleza. Ele separa as coisas para que possa estabelecê-las com os seus limites e faz com que estes limites tragam à sua criação alegria, bem-aventurança, satisfação. Que nós então aprendamos, como criaturas redimidas que somos por Cristo Jesus, a vivermos, irmãos, com alegria, dentro desta boa ordem que Deus criou para que todos nós pudéssemos dela usufruir. Que Ele então nos abençoe em nome de Jesus. Nós teremos, irmãos, nesse momento, a oração pastoral, e hoje ela estará a cargo ou realizada pelo nosso irmão presbítero Tiago. Nós vamos ficar assentados mesmo, e logo após a oração nós vamos nos colocar de pé, e eu vou impetrar a bênção, nós cantaremos o amém, e assim encerraremos o culto matutino. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, clamando ao Senhor e reconhecendo que Tu és o Deus de toda consolação,
graça e misericórdia. Damos a Ti, ó Pai, graças pelo privilégio que temos de congregar nesta igreja, Senhor. A igreja do Senhor, que o Senhor nos abençoou pela comunhão dos santos e pelo cuidado pastoral. Também pela liberdade que temos de cultuar o Teu santo e poderoso nome aqui neste lugar, ó Deus. Recebe, ó Senhor, a nossa gratidão por esta família da fé que o Senhor mesmo tem sustentado. De forma especial, ó Deus, nós intercedemos pela vida do nosso irmão Josué e também por seus familiares, ó Pai, que passam aí pelo luto. Tu conheces, ó Pai, a dor que cada um deles carrega em seus corações. Consola-os, ó Deus, segundo a Tua promessa, pois a Tua palavra nos diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Ó Pai, visita-os com Teu amor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Gostaríamos de lembrar também, ó Senhor, pela vida dos nossos irmãos que têm enfrentado enfermidades, como os nossos irmãos mais idosos, a nossa irmã Dona Marina, nosso irmão o Senhor Adílio, Dona Vilma. Ó Deus, visita cada um, ó Pai, em suas necessidades. Visita cada irmão, ó Pai, em suas dificuldades. Lembramos também daqueles que porventura estejam passando também por dificuldades financeiras, ó Pai. Famílias que também em seus lares estejam passando por conflitos familiares, momentos de desânimo espiritual. Tem misericórdia, Senhor, de cada irmão. De modo especial também lembramos do nosso irmão Levi, que o Senhor estende sobre ele também a Tua mão para curá-lo, ó Deus, da sua enfermidade, ó Pai. Tem misericórdia, concede a ele alívio, restauração e paz, ó Pai. Abençoando também a sua família, Deus, e que o Senhor esteja com ele para que ele, ó Deus, experimente a Tua presença mesmo em meio a esta enfermidade, ó Pai. Também apresentamos, ó Deus, o nosso irmão Gessi, que passará nesta semana por um procedimento cirúrgico. Vá à sua frente, ó Deus, preparando cada detalhe, ó Pai. Conduza as mãos dos profissionais ali de saúde, concede a ele um procedimento bem sucedido, ó Pai, uma recuperação tranquila e que ele sinta o cuidado do Senhor constante, antes, durante e depois deste procedimento, ó Pai. Colocamos diante do Senhor também as nossas irmãs Viviane, Lohane, Jéssica. Sustenta-as, ó Deus, com saúde, paz e alegria, ó Pai. Guarda as suas vidas e as vidas de seus bebês também, e que essas crianças possam crescer no temor do Senhor, sendo bênção para as suas famílias e também para a Tua igreja, ó Pai. Colocamos diante do Senhor também a nossa obra, ó Pai, a reforma da Tua casa, pedindo a Ti, ó Pai, que dirijas cada etapa deste trabalho. Concede também sabedoria aos responsáveis, à comissão, ao conselho, às empresas que estão aqui executando. Ó Pai, providencia os recursos suficientes para a execução, Senhor. Proteja aos que aqui estão trabalhando, os funcionários das empresas, e que tudo seja realizado para a Tua glória, Senhor. Assim como o templo material está sendo restaurado, que por Tua graça também, Senhor, nós rogamos, ajuda-nos também a edificar o templo espiritual, que é a Tua igreja, para que possamos viver, ó Deus, em santidade e serviço ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, rogamos ainda também pelo início da escola dominical, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada professor, concede-lhes preparo, fidelidade à Tua palavra, amor, ó Deus, e sabedoria no ensino, ó Pai. Desperta os alunos também, cada um de nós, para que tenhamos sede de aprender e um coração disposto a viver aquilo que aprendemos da Tua palavra, Senhor, para que todos cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós ainda agradecemos ao Senhor pela vida do Teu servo, pastor Wendel,
e pelo chamado que lhe concedeste, ó Pai. Sustenta-o com a tua graça, fortalece-o no ministério, Senhor, e renova diariamente as tuas forças. Dá-lhe sabedoria, humildade e fidelidade à tua palavra. Guarda o coração do teu servo, guarda também, Senhor, a tua família e continue usando a vida do teu servo para a edificação da tua igreja e para a glória do nome do Senhor, ó Pai. Fortalece, Senhor, a tua igreja, mais uma vez nós te pedimos, para sermos instrumentos do amor do Senhor, para chorar com os que choram, sustentar os cansados e anunciar com fidelidade o Evangelho de Cristo, nossa rocha e salvação. Ó Deus, nós entregamos tudo à vontade santa e perfeita do Senhor, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração, não por nossos méritos, mas em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. No nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Podem se assentar. Nós temos alguns avisos, irmãos. Temos os avisos que já estão publicados, não é, no nosso boletim. Nós vamos lembrar aqui do dia 31. Nós teremos duas atividades importantes no dia 31. Às 17 horas será o chá de fraldas, né, da Helena, dos nossos irmãos Nemias e Lohane. E às 20 horas nós teremos o culto de ação de graças pela vida da nossa irmã Geiselena. Então, dia 31, sábado, os irmãos estão aí todos convidados. Os demais avisos destes que se seguirão, eu farei à noite. Agora eu quero lembrar os irmãos que haverá plenária da UCP após o culto, né? Será lá no terraço, Everton? No terraço, então, né? O irmão Everton pede aí a presença, inclusive, dos pais, né? Que acompanhem também seus filhos. Nós teremos também hoje, irmãos, às 17 horas, plenária da UPH, União Presbiteriana de Homens. E o nosso irmão Andrelino, presbítero Andrelino, nos pediu que incentivássemos a participação de todos, inclusive daqueles jovens, né? Homens jovens, homens talvez de meia idade, que não estejam participando da sociedade, que possam vir, não necessariamente para, num primeiro momento, tornar-se membro, mas para que você possa conhecer, não é, como funciona o PH, os projetos, o propósito, e quem sabe participar também como contribuição, né, para esses irmãos valiosos que têm contribuído muito para o reino do Senhor. Então, hoje às 17 horas, aqui na igreja, homens, né, estejam preparados aí para essa reunião. Irmã Nilza? Plenária sexta-feira, SAF, 18h30, certo? Irmãos, há um aviso também importante. Amanhã
à noite, às 19h30, nós vamos fazer aqui na nossa igreja a reunião com os professores e liderança da escola dominical. Então eu quero convidar, né, na verdade convocar, né, todos os professores, professoras e os membros, né, do conselho de ensino também e da superintendência da escola para que possam estar aqui conosco amanhã, 19h30, tá? O objetivo da reunião é exatamente passar aquilo que o conselho de ensino decidiu em relação ao andamento, né, da nossa escola dominical ao longo do ano de 2026. E também lembrar aos irmãos de que, por esta razão, para que o planejamento se tornasse ainda mais efetivo, nós fizemos uma mudança, né, no que se refere ao próximo domingo. Então, no próximo domingo, nós teremos o culto a Deus, será a ceia do Senhor, inclusive, e logo após nós teremos uma breve conversa com a igreja sobre como vai funcionar a nossa escola dominical, não é? Então, nós não teremos a escola dominical efetivamente no próximo domingo, mas teremos aqui, de maneira breve, uma breve exposição, não é, que nós vamos fazer sobre o funcionamento para que os irmãos tenham compreendam, né, qual é o nosso objetivo, o propósito, onde nós queremos chegar. E aí, no dia 8 de fevereiro, nós iniciaremos efetivamente as classes, tá certo? Com a escola dominical. Inclusive, fazendo também aqui um parênteses, né, o Tiago até tem brincado comigo, porque eu tenho estendido, né, mais o tempo de culto matutino, isso porque não temos a escola dominical, né? Então eu tenho aproveitado o tempo aí, mas a partir do momento, né, a partir de 8 de fevereiro, nós teremos um culto matutino um pouco mais reduzido, então o culto mesmo de 1h10 no máximo, não é? Para que a gente possa ter e cumprir, né, o propósito que foi designado pelo nosso conselho, de termos as duas atividades, sem, contudo, trazer aos irmãos desconforto, cansaço, né, para que tudo seja feito dentro do tempo, limites, né, os limites são importantes, então nós vamos definir assim para que as coisas, com a graça do Senhor, aconteçam de maneira satisfatória. Quero agradecer imensamente a presença dos nossos visitantes, o Wellington e Fran estão ali. Como é o nome do bebê mesmo? Hã? Otto. Isso, obrigado. Ali também, ao lado do... Regina. Obrigado, viu, Regina? Deus te abençoe. Você tem os nomes aí, Roberto? Ah, tá, que eu vi que você leu aí, eu falei, Roberto tem os nomes ali. Regina, ali ao lado da irmã Rosália também. Como é seu nome? Alice? Isso, seja bem-vinda, viu, Alice? Mais alguém aqui visitando? Não, né? Então, muito obrigado a vocês, né, que também nos visitam mais uma vez ou pela primeira vez. Que Deus os abençoe. Sim, a Ana Elizabeth está lembrando aqui que a UPA terá o chamado Projeto Semente, também dia 31, 16 horas, né? 16 horas. Então, 16 horas UPA, 17 chá de fralda e 20 culto de ação de graças. Isso. Ensaio do coral